Olá para vocês, é um grande prazer estar aqui com vocês no TV Mulher. Hoje eu vou estar falando sobre um tema sugerido pela telespectadora Marcela de São Carlos. Muitas de vocês que estão me assistindo já devem ter feito um exame de ultrassom e no resultado veio escrito que havia um pólipo endometrial. Mas o que é isso? É justamente sobre o pólipo endometrial que eu vou estar falando nesse programa, tá? Então, antes da gente começar a falar do pólipo, eu vou explicar para vocês o que é endométrio. Isso aqui é a vagina, aqui é o útero, aqui os ovários e aqui as trompas. Essa camadinha que reveste a cavidade uterina se chama endométrio, certo? Então, isso é endométrio. A partir daqui, nós vamos conversar sobre pólipo endometrial, tá? Os pólipos endometriais, eles se apresentam como projeções nessa superfície endometrial, podendo ser únicos ou múltiplos, e o seu tamanho pode variar desde milímetros até centímetros. Eles são relativamente comuns, sendo mais frequentes no período próximo à menopausa e após a menopausa. Muitas vezes, eles não ocasionam nenhum sintoma, sendo apenas achados ocasionais nos exames de ultrassom transvaginal. Mas quando eles têm sintomas, o que normalmente ocorre é o sangramento uterino anormal, na forma de menstruações irregulares e abundantes, sangramento fora do período menstrual e sangramento após a relação sexual. A causa para o surgimento dos pólipos endometriais é desconhecida, mas há fatores que favorecem o seu crescimento, como a idade. Como eu já falei, eles são mais comuns no período que antecede a menopausa e na pós-menopausa. Obesidade, hipertensão arterial e uso de determinados medicamentos também são fatores que podem ocasionar o desenvolvimento de um pólipo. O diagnóstico é realizado através do ultrassom transvaginal, onde vocês verão, como vocês podem ver aqui, ó, essa parte pretinha aqui, ó, é justamente aquela cavidade uterina que eu falei para vocês, tá? E essa imagem aqui, ó, essa projeção no endométrio é o pólipo endometrial, certo? Essa imagem, ela não é específica para os pólipos, pois outras anormalidades endometriais podem ter a mesma característica, como é o caso do mioma submucoso, que pode dar uma imagem semelhante ao ultrassom. Por essa razão, o melhor exame para o diagnóstico do pólipo endometrial é a videohisteroscopia, pois, através dela, poderemos avaliar o tamanho, localização e as características da lesão. Além disso, a videohisteroscopia permite a biópsia ou a retirada da lesão, que será enviada para exame anatomopatológico, o que irá confirmar ou não o diagnóstico. A principal vantagem da videohisteroscopia é a capacidade de visualizar e remover os pólipos ao mesmo tempo. Os pólipos endometriais, na maioria das vezes, são benignos, ou seja, eles não são câncer, mas em alguns casos, que são a minoria, eles podem se transformar em câncer. O risco para câncer está aumentado principalmente nas mulheres na pós-menopausa com sangramento, idade maior que 60 anos e também está ligado ao tamanho do pólipo. Já nas mulheres na pré-menopausa e sem sintomas, o risco é bem menor. Agora, gente, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento. Como a maioria dos pólipos não são malignos, ou seja, não são cânceres, há a opção de tratamento expectante, conservador, onde acompanha-se o comportamento do pólipo, se ele cresce ou não, através do ultrassom transvaginal, associado ou não à videohisteroscopia, realizados periodicamente. Alguns pólipos pequenos, em 25% dos casos, ou seja, uma em cada 4 mulheres que tem pólipo endometrial pequeno, estes podem regredir espontaneamente, razão pela qual, no caso dos pólipos pequenos, em mulheres sem sintomas e na pré-menopausa, podemos fazer apenas um acompanhamento, mas se surgir sangramento ou alterações ultrassonográficas,
Aí já teremos que fazer a retirada do pólipo. O melhor método para a retirada do pólipo endometrial é através da videohisteroscopia, que é segura tanto para o diagnóstico como para o tratamento, já que ela permite uma visualização direta do pólipo. Mas é importante que vocês saibam que, embora retirado, em alguns casos os pólipos podem surgir novamente. Conforme vocês podem ver nessa figura, aqui é a figura de uma videohisteroscopia. Aqui ele está vendo dentro da cavidade uterina e essa imagem arredondada aqui é o pólipo. Então, além dele visualizar o pólipo, ele pode pegar, biopsiar, tirar um pedaço para exame ou até mesmo retirar o pólipo inteiro, certo? Os pólipos endometriais, eles são relativamente frequentes em mulheres inférteis. E o papel do pólipo na infertilidade é algo que ainda está em estudo. Porém, o que se observa é que com a retirada dos pólipos endometriais nas mulheres inférteis, tem um aumento nas taxas de gravidez espontânea ou de reprodução assistida. Bom, Marcela, eu espero ter esclarecido você e as telespectadoras e obrigada pela sua sugestão desse tema. Se ainda tiver ficado alguma dúvida ou se vocês quiserem sugerir algum assunto para que eu fale aqui no TV Mulher, enviem para o endereço aqui da tela que eu vou ter o maior prazer em esclarecê-las. Tenham uma ótima semana e não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque afinal ele é seu maior instrumento. Espero vocês no próximo TV Mulher para falarmos um pouquinho mais sobre a sua saúde. Tchau!